Irmãos, hoje eu gostaria de falar para você, com quem está nos ouvindo, talvez esteja num abrigo ou numa situação que não pode estar aqui. Algumas pessoas até falaram para mim: pastor, eu não vou porque eu não tenho roupa para ir. Gente, é igreja, você pode vir de qualquer jeito. O jeito errado é não vir, tem que vir, não se preocupa com roupa. Se você não tem roupa, gente, empresta roupa para você, dá roupa para você, mas vem. E hoje eu quero falar com você sobre um amigo na hora da crise. Um amigo na hora da crise. A gente não precisa. Normalmente os nossos amigos, você não está sendo muito amigo meu agora, não? Geralmente os nossos amigos aí que a gente tem, na hora da festa, está todo mundo lá. Mas e na crise? Na crise a gente também precisa de amigos e de amigos de verdade. E aí eu encontro nas Escrituras um grande amigo meu e seu, que quer andar junto com a gente nesse momento tão desafiador. E o texto está lá em Romanos, 8, a partir do verso 26, a versão que a gente está usando aqui é a versão ARA, que é o meio da revista e atualizada. Romanos 8, 26 até o 28 diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aqui o apóstolo Paulo está falando do Espírito Santo. E o Espírito Santo é o nosso melhor amigo, porque o Espírito Santo é Deus. E o Espírito Santo não é uma energia, o Espírito Santo não é uma força, o Espírito Santo é uma pessoa, e nós devemos conversar com essa pessoa, assim como a gente conversa com Jesus, assim como a gente conversa com Deus Pai. Nós precisamos conversar e conversar um pouco mais com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo tem um lugar na nossa vida que é muito semelhante à ação materna na nossa vida. O Espírito Santo é um grande amigo, é nosso advogado, é nosso consolador, é aquele que nos convence do pecado, é aquele que nos dá sabedoria. Como a gente precisa de sabedoria, principalmente quando a gente está vivendo em crises como essa, aquele que nos dá inteligência, discernimento, revelação, palavra de conhecimento. O Espírito Santo é aquele que nos ensina, aquele que nos capacita com dons, para que a gente possa glorificar o nome do nosso Senhor. Nós precisamos dos dons, e esse nosso amigo, nosso melhor amigo, que é o Espírito Santo, ele tem dons que ele distribui ao corpo de Cristo, à igreja, a fim de que o nome de Jesus seja glorificado. Mas ele faz mais coisas, como esse texto ensina. Aqui a palavra de Deus, Paulo diz: olha, o Espírito semelhantemente nos assiste. Ou seja, o que é assistir? Em nossa fraqueza, Ele toma sobre si. O que o texto está dizendo é que esse amigo que temos, o Espírito Santo, Ele toma sobre si as nossas fraquezas. Ele pega para Ele aquilo que a gente não consegue, porque nós somos fracos. É verdade, a Bíblia não está errada. Nós somos fracos fisicamente. Talvez você já começou a ajudar pessoas nessa enchente, ou a gente logo aí vai ter uma carreta para descarregar com toneladas de comida, e às vezes a gente cansa. E a palavra de Deus nos ensina que nós não devemos nos cansar de fazer o bem. E às vezes até isso nos cansa. Puxa, eu estou cansado até de fazer o bem. Mas essa fraqueza, o Espírito Santo nos assiste na fraqueza física. Todos os dias, depois que essa crise começou, eu até estava conversando com a Julinha e o Tiago, chegaram hoje, graças a Deus,
estão aqui, esse casal maravilhoso. Louvado seja Deus. Se vocês não voltassem, eu ia buscar. Tem jeito de se livrar de mim, não. E eles voltaram e ela perguntou: e aí, pastor, como é que você está? Olha o que é amigo de verdade. Tiago não me perguntou nada, brincadeira. Mas amigo de verdade chega e pergunta: e aí, como é que você está? Como é que você está enfrentando essa crise? Eu falei: olha, eu estou cansado, mas o que tem acontecido é que quando eu vou dormir, parece que o Espírito Santo vem e recarrega todas as minhas baterias, e aí no outro dia eu estou renovado. O meu corpo às vezes está sentindo alguma dor, mas eu levanto e falo: Senhor, obrigado por esse dia, obrigado pela vida. O sol está brilhando de novo, a gente tem coisas para fazer, coisas para conquistar, e eu me sinto forte de novo, e eu vou prevalecer com o Senhor, em nome de Jesus. E assim eu tenho vivido um dia de cada vez. E o Espírito Santo nos ajuda nessa fraqueza que a gente tem no nosso corpo, para a gente superar isso. Mas a gente não tem só uma fraqueza física que o Espírito Santo toma sobre ele, nós temos fraquezas emocionais. Porque essa pandemia, não, pandemia já foi, graças a Deus, mas essa inundação trouxe sequelas emocionais para a gente. Eu soube já de casos de pessoas que, ao retornarem para suas casas, tiveram surtos, crises nervosas. Alguns morreram mesmo, tiveram infarto e morreram. Outros tiveram infarto, graças a Deus não morreram. Outros estão deprimidos, estão frustrados, e olhando tudo que perderam, estão desanimados, estão se sentindo fracos. Não porque eles são fracos, não é isso. É que quando olham essas circunstâncias, vem um desânimo dentro. Porque para muita gente que perdeu tudo, é comprar tudo de novo, gente, tudo. É fogão, é geladeira, máquina de lavar, televisor, tudo. E dependendo do que a pessoa ganha, talvez ela olhe isso e fale: meu Deus, são mais 2 anos de trabalho. E aí se vier outra enchente, e vem um desânimo, vem uma fraqueza emocional. Mas a palavra de Deus diz que o Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza. Isso quer dizer que quando a gente está se sentindo assim, a gente tem que chamar esse amigo que é o Espírito Santo e dizer: Senhor, vem e me ajuda nessa minha fraqueza emocional, porque parece que tem uma hora que eu consigo matar um leão, mas tem outros momentos eu me sinto tão fraco, eu me sinto tão cansado, eu me sinto tão desanimado. Eu olho essas circunstâncias, eu vejo os meus amigos, eu olho para a minha vida e falo: Senhor, eu não estou bem. Mas você tem um amigo, o Espírito Santo, e Ele é poderoso para te assistir até nas suas fraquezas emocionais. Mas nós não temos só fraquezas físicas e emocionais, nós também somos fracos moralmente. O que isso quer dizer? É que no meio de tudo que estamos vivendo, muitas vezes a gente procura culpados. De quem é a culpa? Por que isso está acontecendo? E aí vem várias explicações que muitas vezes não são boas, não ajudam, não nos fortalecem. E o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas morais, nos nossos pecados, nas nossas mazelas. Se estamos errando, Ele vem e Ele nos assiste, nos convencendo do pecado, e aí nós confessamos, a nossa consciência fica leve e a gente consegue dormir, porque o melhor travesseiro é uma consciência tranquila. Então Ele nos assiste nessa culpa que às vezes vem sobre a gente. Mas não é só fraqueza física, emocional ou moral. Às vezes nos sentimos fracos espiritualmente e já não queremos mais orar, e não queremos mais buscar a presença de Deus como buscávamos antes, ou vamos buscar a presença de Deus de uma forma muito passiva, acovardada ou intimidada. Mas o Espírito Santo, diz a Bíblia, que Ele é um espírito de coragem e de poder.
E o Espírito Santo pode me fortalecer e te fortalecer, nos assistindo na nossa fraqueza espiritual, para que a gente possa buscar a Deus com coragem e ousadia, na certeza que Ele está nos ouvindo, que Ele é poderoso, que Ele é a nossa rocha, que Ele é a nossa força, que Ele é o nosso escudo, que Ele é o nosso libertador, que Ele é o nosso socorro bem presente nos momentos de angústia, e que Ele tem todo o poder e toda a autoridade nas suas mãos, para mudar qualquer cenário, qualquer história, qualquer coisa, para virar o nosso cativeiro, para nos dar uma vida nova. O Espírito Santo é capaz de abrir os céus e a gente vê coisas tremendas da parte de Deus. Ele pode abrir os nossos olhos para que a gente tenha discernimento espiritual, para entender e ver com os olhos de Deus, e entender com a mente de Cristo. Você crê nisso? Amém. O Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas, em todas essas, e em qualquer outra fraqueza que a gente tenha. Ele diz que Ele nos assiste em nossas fraquezas. É muito semelhante a Jesus Cristo, quando disse em Mateus 11:28, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai de mim o jugo que é suave, o fardo que é leve, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. É a mesma coisa que o Espírito Santo faz. Ele te dá um descanso, porque Ele assume uma carga que você não tem condições de levar. Essa sobrecarga que está sobre a nossa vida, talvez nesse momento de dificuldade, o Espírito Santo é esse amigo, que Ele pega na parte mais pesada e diz, vamos, eu vou te ajudar. Amém? Então Ele nos assiste em nossas fraquezas físicas, emocionais, morais, espirituais, porque não sabemos orar. Está escrito, olha, não sabemos orar como convém. Por que Paulo está dizendo isso? Porque a nossa carne tem desejos assim, que são da carne, e muitas vezes as nossas orações não são boas, e nós precisamos da assistência do Espírito Santo para orar, porque se nós não tivermos a assistência do Espírito Santo para orar, a nossa oração pode ser um perigo, irmãos. Talvez a pior coisa que Deus pudesse fazer por nós era atender todas as nossas orações. Se Deus atendesse todas as nossas orações, seria um problema, porque não sabemos orar como convém. Às vezes somos espirituais, mas às vezes somos carnais. Paulo fala sobre isso, sobre a luta da carne e do espírito, não fala? Que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Que o bem que quero fazer, esse eu não faço, e o mal que eu não deveria fazer, esse eu faço. Quem me livrará do corpo dessa morte? Há uma guerra dentro de nós o tempo todo, entre nossa carne e nosso espírito. Por isso nós não sabemos orar, mas nós temos um amigo. Quem é esse amigo? É o Espírito Santo. Ele nos assiste na oração, e quando nós oramos no Espírito, nós oramos inspirados pelo Espírito Santo, e aí dos nossos lábios saem palavras de vida, de amor, que edificam, que consolam, que aperfeiçoam, que transformam vidas. Essas palavras precisam sair dos nossos lábios hoje, porque muitos estão sofrendo, muitos estão desanimados, muitos estão para baixo, mas nós podemos orar uma oração que vem do céu, se ouvirmos a voz do Espírito Santo, nosso amigo. Nosso amigo. Nós não sabemos orar como convém por causa da carne, mas o Espírito, o mesmo Espírito, intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Irmãos, isso é lindo, porque o Espírito Santo intercede por nós sobremaneira. Isso se assemelha a quê? A João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, Jesus, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. A intercessão do Pai por nós foi de tal maneira que Ele enviou o Filho. A intercessão do Espírito, ela é da mesma forma amorosa por nós, aonde o Espírito Santo se coloca na brecha por nós e ora por nós. Ele intercede por nós sobremaneira, ou seja, com amor sem medida.
Esse teu amigo, meu amigo, o Espírito Santo, ele nos ama sem medida. Não dá para medir o amor que o Espírito Santo tem por nós. Não há nada que você faça que vai fazer o Espírito Santo te amar mais. E não há nada que você faça que vai fazer ele te amar menos. Ele sente um amor por nós sem medida. É uma intercessão amorosa. É uma intercessão encharcada de amor. Mas ela não é só amorosa. A palavra de Deus diz que é com gemidos. É uma oração agônica. Ele está agonizando. O Espírito Santo pode falar qualquer língua. O Espírito Santo sabe todas as línguas. Mas o Espírito Santo decidiu gemer. Porque o gemido não pode ser expressado. O gemido é aquilo que vem do fundo. Isso quer dizer que quando as palavras acabam, começam os gemidos. Muitas vezes assim é a nossa oração. Quando você começa a orar, muitas vezes você está orando só palavras. Mas chega uma hora que você está tão quebrantado, quebrantada, que você está tão derramado e derramada na presença de Deus, que as suas palavras acabam e os seus gemidos começam. Eu creio que é nessa hora que a nossa oração começou de verdade. Porque muitas vezes, como começamos a orar, estamos explicando coisas para Deus, ou é um desabafo emocional, mas quando as nossas palavras acabam, ou o nosso silêncio chega, ou os gemidos chegam, então a oração, ela está sendo feita, uma oração realmente debaixo da liderança do Espírito Santo. Porque Ele intercede por nós, com gemidos, é uma intercessão amorosa e agônica. Mas não só isso. Paulo continua dizendo que aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede por nós. O que isso significa? Que o nosso amigo, ele intercede por nós segundo a vontade de Deus, ou seja, segundo a palavra de Deus. O Espírito Santo intercede por nós para que a gente caminhe na retidão das Sagradas Escrituras. Ele intercede por nós para que o nosso pé não se desvie nem para a esquerda e nem para a direita. Ele intercede por nós para que a gente viva uma vida reta, santa, pura, imaculada, coberta com o sangue de Jesus, e que para que a gente seja luz nesse mundo, sal nessa terra, para que a gente tenha esperança, ousadia, coragem e poder para fazer toda a diferença que Deus quer que a gente faça. O Espírito Santo está intercedendo por mim e por você agora, para que a igreja se levante no tempo de calamidade e dificuldade e dê uma resposta de amor, de esperança e de transformação. Você acredita nisso? O Espírito Santo intercede por você. Eu creio que você teve luta para chegar aqui no culto, e eu creio que alguns têm luta para ficar aqui no culto, e creio que alguns ainda têm luta para se concentrar aqui dentro, porque você está em guerra. Você tem que entender isso. Quando você está na presença de Deus, e a gente está falando da Bíblia, lendo um texto bíblico e sendo explicado, e a sua cabeça começa a viajar, você tem que entender que você está numa guerra espiritual. Mas o Espírito Santo nessa hora está intercedendo por você, não sou eu, é Ele. Ele está intercedendo por você para que você entenda a palavra, para que você alinhe a sua vida à luz da palavra, para que você chore e peça perdão pelos seus pecados, para que a comunhão entre você, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo seja restabelecida e vivida. O Espírito Santo intercede para que a palavra de Deus seja a nossa bússola, o nosso norte, o nosso guia, os nossos princípios e valores, os absolutos de Deus devem ser inegociáveis em nossas vidas. Por isso, o seu amigo, na hora da crise, o Espírito Santo, Ele intercede por você, para que você viva uma vida que glorifica ao Deus Pai Todo-Poderoso. Mas ele continua dizendo, sabemos que todas as coisas, ele começa falando, sabemos, o apóstolo Paulo diz assim, sabemos, esse sabemos não é fruto de uma conjectura hipotética, esse sabemos é de uma certeza experimental, é de uma precisão matemática, é de uma convicção. Esse sabemos é semelhante ao que Jó disse, eu bem sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará em meu favor. Eu sei, é uma certeza absoluta,
é uma certeza enraizada no caráter de Deus. Sabemos, não há dúvida, não há vacilo, não há lugar para variação. Sabemos, e sabemos o quê? Sabemos que todas as coisas, o apóstolo Paulo não está dizendo que sabemos que algumas coisas, mas ele diz todas elas, que todas elas juntamente cooperam para o bem. E aí a gente olha uma situação, por exemplo, como essa que nós estamos vivendo, uma situação de uma enchente, onde as pessoas perderam tudo que têm, e aí a gente pode olhar para isso e dizer assim, como que isso pode cooperar? Senhor, é uma enchente, muitas pessoas estão vivendo hoje um deserto, uma crise, uma dor, mas é que, irmãos, na grandeza de Deus, que conhece toda a história e conhece toda a nossa vida, quando alguma coisa que não é aos nossos olhos boa acontece, muitas vezes foi naquele momento que Deus conseguiu falar conosco. Você entende? Eu, como pastor, já fui muitas vezes no hospital e conversando com as pessoas, elas mesmas diziam, pastor, eu nunca parei para ouvir Deus. Eu sempre tive muitas coisas para fazer, eu sempre me ocupei de tantas coisas, como ganhar dinheiro, buscar posses, carro, viagens, tantas coisas me ocuparam a mente, e eu até falava com Deus, mas eu falava com Deus de um jeito, Senhor, proporciona para mim, Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo, Senhor, eu preciso da Tua graça e do Teu favor, para eu alcançar os meus sonhos, os meus planos, os meus objetivos, os meus propósitos. Mas aí o Senhor permitiu que essa calamidade, essa doença, essa situação me pegasse. E eu comecei a pensar, não é assim. Deus é Pai. E a gente não deve se relacionar com um Pai como alguém que só nos dá coisas, ou relacionar com um Pai de uma forma interesseira. Relacionar-se com um Pai de uma forma como de mercado, numa visão capitalista. O que eu vou ganhar com esse relacionamento? Porque tem muita gente que está ensinada a vir à igreja para falar para Deus, ou vir na igreja assim, Senhor, o que eu vou ganhar com esse relacionamento? O que o Senhor vai me dar? Mas não deve ser assim, Deus é Pai, e o Espírito Santo está nos ensinando a amar Deus como nosso Pai, e o Pai sabe o que é melhor para o seu filho. Muitas vezes, nas nossas perdas e crises, é naquele lugar que a nossa ficha vai cair, e que a gente realmente vai começar a ouvir a voz de Deus, e dizer, Senhor, me perdoa por esses pedidos que eu fiz, me perdoa por eu ter tratado o Senhor como o gênio da lâmpada, me perdoa por eu ter tido um relacionamento com o Senhor interesseiro, me perdoa por eu ter dito ao Senhor, eu determino isso, como ensinam por aí, ou eu determino aquilo. Irmãos, nós não determinamos nada. Se você tiver um cachorro, vá lá e determine para ele. Em vez de ele falar au, fala para ele falar assim, Zé. Ele vai falar? Pastor Jeremias Pereira que ensina isso. Ele que fala, né, Dona Maria, seu José. Ele falou assim, você acha o quê? E você que é casado, chegue lá na sua casa e diga lá para sua mulher, mulher, eu determino que você vai fazer um café para mim. Eu quero ver. Se você não consegue mandar nem no seu cachorro e nem na sua mulher, como é que você quer determinar alguma coisa para Deus? Peguei você, peguei. Então, Deus é Pai, Deus é todo-poderoso, Deus nos ama. E nós precisamos entender que Ele prepara para nós todas as coisas e que todas as coisas cooperam. Ainda que a gente não entenda o mosaico da nossa vida agora, Ele tem a visão do quadro geral. E talvez você esteja olhando e está uma concha de retalho, você não está entendendo nada, mas Ele é o Deus Todo-Poderoso que tem a visão plena e total de tudo. Cada peça que Ele encaixa na nossa vida é por um propósito específico, para que a gente cresça e amadureça e alcance a estatura do varão perfeito, a saber, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então sim, todas as coisas cooperam juntamente para o bem. Mas que bem é esse? É o bem que eu quero? É o bem que eu pedi? Que bem é esse que o apóstolo Paulo está nos falando que todas as coisas cooperam?
nós só vamos entender o que é esse bem se continuarmos lendo o texto. E o texto vai dizer assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem, mas que bem? Daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E aí ele vai continuar dizendo lá no próximo versículo: daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de Deus. Sabe qual é esse bem? É você ser transformado à imagem de Deus. É por isso que dói. Deixa eu te explicar isso direito. Esse texto está falando que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas esse bem significa ser transformado segundo a imagem do Filho de Deus. Quanta coisa Deus vai ter que arrancar da nossa vida para que a gente tenha a imagem do Filho dele. Imagine que você é um boneco de madeira e Deus está com um formão na mão e Ele está moldando você, Ele está conformando você à imagem do Filho dele. Ele vai ter que tirar da sua vida tudo que não se parece com Jesus. E se Deus quer tirar da nossa vida tudo que não se parece com Jesus, você acha ou não que vai doer? É claro que vai doer. Então todas as coisas que até aos nossos olhos não são boas, que estão acontecendo conosco, cumprem um propósito eterno, que é tirar da nossa vida aquilo que não se parece com Jesus. Porque Efésios capítulo 4 diz que nós devemos crescer e amadurecer até alcançarmos a estatura do varão perfeito, a saber, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Até que isso aconteça, Deus vai nos moldando, nos lapidando, e vai ter muito deserto na nossa vida para tirar da nossa vida aquilo que não se parece com o Filho dele, Jesus Cristo. Então o sofrimento muitas vezes na nossa vida está cumprindo um propósito, que é retirar da nossa história, do nosso coração, da nossa alma, dos nossos vícios, dos nossos hábitos, coisas que Jesus nunca faria. Você entende o que significa? Todas as coisas cooperam juntamente para o bem? É isso que significa. Não é aquilo que eu quero, é aquilo que Deus quer fazer em mim. Exemplo, vou ilustrar. Você que tem filhos, você vai colocar limites e você vai criar regras. E esses limites e regras não é para que o seu filho entenda que o relacionamento que você tem com ele é um relacionamento legalista, que se ele cumprir todas as regrinhas, então ele é amado, e se ele não cumprir todas as regrinhas, então ele não é amado. Não tem nada a ver. As regras e as leis e os limites de Deus existem porque Ele nos ama. E porque Ele nos ama, Ele não quer que a gente se machuque. E porque Ele não quer que a gente se machuque, Ele estabeleceu leis, mandamentos e princípios. E todas as vezes que nós desobedecemos as leis, os mandamentos e os princípios, é claro que Ele vai nos disciplinar. Porque o pai que disciplina o seu filho é porque o ama. Porque um pai que não ama seu filho deixa ele solto. E o filho, quando cresce, sabe reconhecer isso. Porque eu e você crescemos e sabemos reconhecer quantas vezes os nossos pais nos deram limite. E hoje que somos adultos, falamos assim: pai, muito obrigado. Obrigado por todas as vezes que o Senhor me disse não. Obrigado por todas as vezes que o Senhor pôs limite. Obrigado por todas as vezes que o Senhor precisou ir um pouco além para eu entender. Esse um pouco além significa, você sabe. Todas as vezes que o Senhor fez, o Senhor nunca quis me matar. O Senhor nunca quis que eu fosse infeliz. O Senhor nunca quis que eu fosse um fracassado. Todas as vezes que o Senhor me disciplinou, que o Senhor me deu limite, que eu passei por desertos, era porque o Senhor me ama e porque o Senhor quer moldar em mim um caráter excelente, a semelhança do teu Filho Jesus Cristo, o meu Senhor. Então, Senhor, muito obrigado por todos os desertos. Obrigado por todas as crises, porque foram elas que me fizeram amadurecer e me tornar o homem que sou hoje. Só que o homem que eu sou hoje ainda está longe de ser o homem que o Senhor sonhou que eu fosse. Portanto, eu sei que durante a minha caminhada aqui na terra, a minha peregrinação, a minha jornada neste lugar, ainda passarei por muitos desertos. Mas assim seja. Se é para ser moldado à semelhança do Filho de Deus, então eu aceito. Porque é assim que um filho honra seu pai, obedecendo.
Não existe outra forma de você honrar o seu pai, que é Deus, sem obediência. E o Espírito Santo, que é o teu amigo, é aquele que quando você desobedece, o que ele faz? Ele fala com você. E ele fala assim: não gostei da sua atitude. E sabe como é que você fica se sentindo? Mal. Quantas vezes isso já te aconteceu? Você brigou com alguém, você xingou alguém, você fez o mal para alguém, você passou dos limites, você falou o que não devia, você fez o que não devia, você foi forte demais. E naquela hora você até fala assim: bem que eu fiz, não me arrependo, não sei o que. A gente fala essas coisas, mas depois o seu amigo, o Espírito Santo, vai falar com você e vai dizer assim: não ficou bom, o que você fez não ficou bom, você deveria ir lá e pedir perdão. E aí você sente uma tristeza por causa do seu pecado. Sabe quem te convenceu que isso era pecado? O seu melhor amigo, o Espírito Santo. Irmãos, às vezes a enchente está fora de nós, mas em outros momentos ela está dentro de nós. Às vezes a tempestade se encontra fora de nós, mas em outras vezes a tempestade está dentro de nós. E eu penso que Deus primeiro quer acalmar a tempestade que está dentro de nós, para depois acalmar a tempestade que está fora de nós. Então, ele continua dizendo: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Você sabia que Deus chamou você? Ele chamou você. Não ache que você está aqui porque você quis. Não foi eu que resolvi ir para Deus. Não foi você que resolveu ir para Deus. Foi Deus que resolveu amar você e trazer você para perto dele. Romanos capítulo 5, versículo 8. Porque Deus nos amou enquanto ainda éramos pecadores, enquanto estávamos enfiados na lama e no lixo do pecado. Ele nos amou. Ele nos amou primeiro. Portanto, não está correta a expressão eu encontrei Jesus, mas está correto, Jesus me encontrou. O perdido sou eu, ele é que me acha. Ele te achou e ele te chamou. E ele te chamou para quê? Ele te chamou para que você cumpra um propósito. E ele também justificou você, ou seja, pagou todo o preço dos seus pecados. E sabe o que Jesus ainda vai fazer por você? Ele vai te glorificar. Você está vendo esse seu corpo? Esse seu corpo, ele vai acabar. A Bíblia diz que nós teremos um corpo semelhante ao corpo de Cristo. Esse dia vai chegar. É um corpo glorioso, que nós teremos para habitar na presença de um Deus que é santo, santo, santo e todo-poderoso. Até que esse dia chegue da nossa glorificação, precisamos dizer: Espírito Santo, eu quero ser mais amigo seu. Eu sei que o Senhor é o meu amigão, mas eu também quero ter essa amizade e quero aprender de Ti. Para concluir, irmãos, a equipe de louvor pode ir subindo. Para concluir, a palavra de Deus diz que quem tem o Espírito Santo tem a mente de Cristo. É verdade. Você entende isso? Quem tem o Espírito Santo tem a mente de Cristo, ou seja, os pensamentos que estão na mente de Cristo estão na mente das pessoas que têm o Espírito Santo. Que os pensamentos de Cristo possam prevalecer sobre os nossos pensamentos e que o Espírito Santo possa liderar a nossa vida. Porque se o Espírito Santo liderar a sua vida,
coisas tremendas do céu vão acontecer. E se tem uma época, irmãos, e um tempo que precisamos da liderança do Espírito Santo, esse tempo é agora. Porque nunca esse povo precisou de tanta resposta como precisa agora. E se o mundo perdeu a direção, é porque a igreja perdeu a sua voz. Mas eu creio que a voz da igreja será ouvida por meio do Espírito Santo. E que eu e você podemos sair deste lugar, ainda que cansados, fisicamente, cansados emocionalmente, cansados moralmente, cansados espiritualmente, não importa. O Espírito Santo é poderoso para nos dar força que a gente não tem. E se eu não tenho sabedoria, Ele me dá. Mas eu não tenho inteligência para lidar com isso, Ele me dá. Mas eu não tenho capacidade para resolver, Ele me dá dons. O Espírito Santo é o nosso melhor amigo. E nessa crise devemos buscá-lo e dizer: Espírito Santo, me perdoe, falei tão pouco com o Senhor. Não me ensinaram isso, que eu poderia falar com o Espírito Santo. Não me ensinaram sobre os dons do Espírito. E a minha vida até aqui talvez não foi do jeito que o Senhor planejou. Mas sabe, no meio dessa crise, eu decido dar uma resposta. E a minha resposta é que eu vou andar no meio de tudo isso com o meu melhor amigo, o Espírito Santo. Porque não há crise que Ele não possa vencer. Não há problema que Ele não possa transpor. Não há doença que Ele não possa curar. Não há nada que Ele não possa resolver. E se Ele não mudar o que está acontecendo em torno de mim, então Ele me transforma e eu fico bem. Porque eu não vivo pelas circunstâncias, eu vivo pela fé. E fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Mantenha a chama do Espírito Santo acesa no seu coração. E convide-o para ser o seu melhor amigo, porque Ele já decidiu que quer ser o seu melhor amigo. Amém? Ninguém aqui está sozinho. Nós temos uns aos outros, mas nós temos o Espírito Santo que nos une, que intercede por nós, amorosamente, agonicamente, à luz das Escrituras, a fim de que vivamos todos os sonhos de Deus. Você pode ficar em pé? Eu quero orar junto com você. Coloca a mão no seu coração e diga assim: vem Espírito Santo, fala comigo. O Senhor é o meu melhor amigo. Me dá inteligência, sabedoria, discernimento, revelação, palavra de conhecimento, dons, todos os dons que o Senhor quiser me dar. Senhor, eu recebo em nome de Jesus. Capacita-me para glorificar o nome de Jesus. Eu sei, eu não estou sozinho. O amado Espírito Santo é o meu melhor amigo. Fala comigo todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Sabe, irmãos, nas horas mais difíceis, às vezes a nossa mente fica uma confusão de informações e parece que a gente tem uma batalha, uma briga na mente. Quando isso acontecer, peça ao Espírito Santo e diga: Espírito Santo, eu não aceito ter confusão na minha mente, e peço agora que tudo que é bom, tudo que é de boa fama, tudo que tem virtude, tudo que tem valor, seja isso que ocupe a minha mente. E sabe, é isso que vai acontecer. E se algum pensamento ruim insistir em ficar na sua mente, você pode pedir ao Espírito Santo: ensina-me a mandar isso embora. E eu aprendi. Eu tenho dito, irmãos, para pensamentos ruins: em nome de Jesus, eu expulso você da minha mente. Eu não aceito isso. A minha mente não é lata de lixo.
A minha mente não é um lugar aonde se deposita qualquer coisa. A minha mente é o trono de Deus, e vai ficar limpo para que o meu Deus habite num lugar limpo e num lugar agradável e num lugar que tem um bom perfume. Que seja assim a sua mente, seu coração, em nome de Jesus. Amém. Mas sabe, irmãos, além do Espírito Santo, o que mais nós temos? Uns aos outros. Uns aos outros. E se aqui na igreja a gente está dando essa resposta de fazer, já fizemos acho que mais ou menos 3.500 refeições, e várias casas já foram limpas, e várias vidas já foram alcançadas, é porque nós somos um corpo de amigos e irmãos comprados pelo mesmo sangue de Jesus. E o amor fraternal precisa se fortalecer. Então, olha para quem está do seu lado, dá um abraço, fala: você é meu irmão, eu amo você, nós temos o mesmo espírito e nós estamos juntos nessa guerra e nessa luta. Nós vamos vencer em nome de Jesus. Conta comigo. Fala aí para quem está perto de você: conta comigo, estamos juntos, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado, Pai, por enviar o Consolador, o Espírito Santo. E Senhor, sabemos que o Espírito Santo é o nosso melhor amigo e que Ele está dentro de cada um de nós e que Ele tem o poder de nos consolar. Pai, eu peço isso hoje. Consola-nos também, porque diante de tudo o que estamos vendo acontecer no nosso estado, muitas vezes o nosso coração ele derrete. Tantas mortes, tantas perdas, quanta dor. Espírito Santo, consola o nosso coração. Mas em meio a tudo isso, levanta-nos também, para levarmos aos que sofrem uma palavra de esperança, de podermos dizer ao fraco: eu sou forte em Jesus. Ajuda-nos a estender a mão a todas as pessoas que precisam, e que a gente possa realmente tornar o Deus invisível num Deus visível, através de atitudes regadas, encharcadas de amor. Que realmente, Senhor, a nossa maior marca, talvez a nossa maior virtude de andar contigo, de fato é o amor. E que essa igreja possa amar todas essas pessoas, e que elas se sintam amadas, acolhidas, e que elas possam dizer um dia, mesmo no meio das suas dores: sabemos que todas as coisas juntamente cooperam para o bem. Senhor, mantenha os nossos olhos em Ti, tira os nossos olhos das circunstâncias e faça-nos ver que o Senhor está rigorosamente no controle de tudo o que está acontecendo. Nos dê também a Tua paz, em nome de Jesus. Amém.